Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz de Deus seja convosco. Fico feliz de mais uma vez atender ao convite do Departamento de Divulgação Doutrinária do GESP, do Grupo Espírita de Petrolina, ainda mais neste mês que, no dia 1º de agosto, a casa completou 23 anos de existência. Espargem luz e bênçãos para toda a região do Vale de São Francisco, todos aqueles que permanecem em sintonia com os trabalhos da nossa casa. O Grupo Espírita de Petrolina buscou para a apresentação de hoje um tema que está contido no livro Conduta Espírita, que foi ditado por André Luiz e psicografado por Valdo Vieira. O tema é Perante os Fatos Momentosos. Mas antes que entremos no tema, façamos a nossa abordagem, vamos inicialmente fazer uma prece, buscando o amparo e assistência dos nossos mentores espirituais e a sintonia com Cristo e com nosso Pai Criador. Senhor Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, a Ti recorremos nesse instante, rogando a Tua paz e a Tua luz bendita para toda a humanidade, nesse momento conturbado que estamos atravessando. Dar-nos, Senhor, discernimento para sabermos agir diante de tantas situações dolorosas, que nós tenhamos a coragem e a perseverança de seguirmos trabalhando em Teu nome, levando a mensagem do Cristo Jesus a todos aqueles que estão atravessando a expiação e a dor através dessa enfermidade que veio abalar a humanidade. Façamos, Senhor, nesse momento, com que as nossas vibrações cheguem até os hospitais, até os locais onde se encontram os enfermos, levando até eles o ânimo, a coragem, mas acima de tudo, as energias necessárias para a sua recuperação. Que também cheguem as bênçãos aos familiares, levando a calma, o acalanto, àqueles que se encontram desesperançados. E todos aqueles que partiram através do portal da morte, que sejam recebidos e amparados por Teus missionários de luz. Nesse instante, Senhor, rogamos a Tua bênção, a bênção do Mestre Jesus, e o amparo e a proteção de Marta e de todos os mentores que dirigem os trabalhos da nossa casa. Que a Tua paz seja em nós, hoje e sempre. Feita a nossa prece, vamos entrar propriamente no tema, onde o André Luiz ele trouxe uma mensagem curta a metodologia que eu vou usar é justamente fazendo a leitura dela e fazendo alguns comentários em alguns pontos, chamando a atenção para a reflexão. Perante os fatos momentosos. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Vejam a colocação de André Luiz. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas. As emoções, elas são naturais, elas são espontâneas. Você, diante de uma situação, é natural que você se emocione, porque é um padrão de comportamento que está incorporado ao nosso psiquismo. É uma base da nossa reação diante dos fatos, é nós nos emocionarmos. Mas só que quando ele fala das emoções desordenadas, ele está chamando a atenção que nós devemos ter o devido controle das nossas emoções. Nós não podemos nos deixar dirigir, nos deixar conduzir pelo calor das emoções. No momento que você se irrita, no momento que você se entristece diante de uma notícia, no momento que você fica extremamente angustiado por causa de uma notícia, é normal que isso aconteça naquele momento. Você não pode permitir que isso entre em desordem. Pare, reflita, medite, verifique o como você está se sentindo diante daquilo e não deixe que isso venha contaminar o seu psiquismo. Não deixe que isso venha a lhe causar transtornos, perturbações. Não faça com que isso também contagie as outras pessoas. Não permita que essa sua emoção desordenada seja um tóxico
diante das relações que você tem com seus familiares, com seus amigos. E a melhor forma de fazer isso é não deixar que se levar pelas paixões com que essas notícias chegam até nós. Porque é muito comum as notícias elas provocarem esse impacto, porque isso faz parte do trabalho do jornalista, de quem passa a notícia. É ser impactante, é impressionar. Mas nós temos que ter o discernimento de que todos esses fatos, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer, como André Luiz coloca, eles são fatos naturais. E como são fatos naturais, nós devemos encarar com naturalidade. Diante de um crime, como devemos proceder? Vamos nos envenenar pela raiva do delituoso, do criminoso? Vamos nos aborrecer? Diante de uma catástrofe, o que é que nós vamos fazer? Vamos entrar em desespero? Não. É simplesmente fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se nós temos alguma maneira de colaborar com a reversão daquela situação, para mitigar a dor, o sofrimento de quem está passando por aquela situação, façamos a parte que nos cabe. Mas não estamos apenas propalando, divulgando, passando à frente essas desgraças, essas situações, só pelo prazer de divulgar, só pelo prazer de difundir. E tampouco deixar de fazer a parte que podemos fazer no sentido de diminuir aquela situação. Diante de uma catástrofe, se você pode colaborar doando alimentos, doando cobertores, ou se é algo próximo a você, se você pode ir ajudar a resolver, a diminuir o transtorno da catástrofe, faça a sua parte. Porque o que não adianta é você ficar se envenenando com emoções desordenadas, que não adianta é você se desesperar, porque a frase que ele coloca, eu destaquei, acalmar-se é acalmar os outros. Nós, enquanto espíritas, temos que ter a devida calma, a devida tranquilidade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, Jesus já recomendava. Não devemos nos desesperar, porque se Deus é justo, tudo que ocorre está dentro dos desígnios de Deus e nós devemos ter calma, ter a serenidade necessária para usar da nossa razão para ajudar os outros, para diminuir a aflição e a angústia nos outros. O que nós temos de comum é uma sociedade que é muito reativa e que diante das situações não para, não pensa, não reflete adequadamente e já começa a difundir. Nós estamos vivendo um momento extremamente perturbador na nossa sociedade, que são essas notícias falsas, as famosas fake news. As fake news elas estão se alastrando. E por que elas se alastram? Porque nós estamos agindo com a devida calma. Ler, procurar ver se aquilo tem alguma importância e só difundir, só divulgar, só passar à frente aquilo que interessa, aquilo que realmente é verdadeiro. E tem uma história que se conta que Sócrates, meu xará, certa feita estava nos jardins e um dos seus discípulos chegou correndo, esbaforido, ansioso para lhe contar uma notícia, e chegou e disse: Sócrates, eu tenho algo para te contar. Aí Sócrates pergunta: você já passou pelas 3 peneiras? Ele perguntou: 3 peneiras? Sim. O que você tem para me contar? Você já parou para saber se é verdadeiro? Aí ele: verdadeiro eu não sei se é, porque eu acabei de saber e já vim correndo para lhe falar. Você já procurou saber se isso que você tem para me falar é bom? Aí ele: bom, eu acho que não, porque é uma notícia um tanto desagradável, mas não vejo nada de bom. E o que você tem para me dizer? Você vê alguma utilidade? É útil o que você tem para me dizer? Não, também útil eu não acho que seja. Aí Sócrates disse para ele: bem, se o que você tem para me dizer não é verdadeiro, não é bom e não é útil, então não me diga, porque não me interessa. Veja a postura dele. Por que é que nós vamos estar nos alimentando de notícias que não são verdadeiras, boas e úteis? Nós estamos assim poluindo a nossa mente. Nós estamos assim agindo de uma maneira perturbadora dentro da sociedade, porque nós, ao invés de estarmos com os nossos pensamentos voltados para o bem, estamos nos deixando envenenar e poluir por notícias falsas, por notícias ruins, que são perturbadoras. Então isso é algo que nós temos que ter
atenção com essa recomendação de André Luiz, porque hoje estamos atravessando uma situação muito particular da nossa história. Nós vivemos hoje dentro de um mecanismo de uma rede de integração de informações. Nós vivemos dentro de um mercado de ideias em que estamos o tempo todo recebendo estímulos por vários canais. É televisão, é celular, é computador, é tablet. O tempo todo a notícia chega até nós. O tempo todo. Eu tenho um colega que ele sempre diz assim, que só tem a mania de dizer que o mundo está melhorando. Não está melhorando coisa nenhuma, rapaz, só vê desgraça. Eu disse, por que você só vê desgraça? Por que você só tem... Porque as notícias estão chegando só nesse sentido. Porque hoje nós temos a velocidade da informação fazendo com que algo que acontece lá do outro lado do mundo chegue em questões de segundos até você. Então, a divulgação do mal, a divulgação do que é ruim, a divulgação das catástrofes, dos delitos, de tudo isso aí, está assim, dentro de uma velocidade, dentro de uma dinâmica muito grande e que nos traz essa perturbação de achar que o mundo está degenerando, que o mundo está degringolando, está cada vez pior, quando não é verdade. Porque o que nós sabemos é que as notícias, elas são veiculadas, elas são trabalhadas em cima das expectativas das pessoas. Então, enquanto nós estivermos alimentando dentro de nós pensamentos negativos, pensamentos sórdidos, isso fará com que a imprensa, os canais de comunicação divulguem justamente aquilo que eles sabem que chama a nossa atenção. Veja que os jornais de grande circulação, eles trabalham com notícias, mas o impacto que eles causam, que dão manchetes, letras grandes, são aquelas notícias de crimes, de assassinatos, de corrupção, criminosos sendo levados à prisão, um monte de coisas assim que alimentam dentro de nós, que é pior dentro de nós. E o que é triste é que são justamente essas notícias que mais vendem. Jornais que ocorrem, produzem nas capitais principalmente, que se você torcer o jornal, ele pinga sangue, porque as imagens que são colocadas, não basta dizer que houve um assassinato. É preciso tirar foto, mostrar o indivíduo ali esfaqueado ou com um tiro. Não basta dizer que houve um atropelamento, tem que mostrar o resultado do atropelamento. Porque as pessoas têm a sanha de ver isso. As pessoas têm a curiosidade de ver isso. Basta você ir na autoestrada e ver ocorrer um acidente, para você ver a quantidade de carros, a quantidade de pessoas que param para ir ver aquele acidente. Mas quantos ali estão mobilizados para ajudar, para socorrer? A grande maioria hoje, principalmente nos tempos modernos, estão com o celular filmando para jogar nas redes sociais, para se tornar um instrumento da novidade, da notícia. Então tenhamos cuidado com isso. Tenhamos calma para assim acalmar os outros. Porque essa recomendação de André Luiz, ela é muito apropriada, principalmente nos tempos de hoje que nós estamos atravessando. Porque, como eu já disse anteriormente, as fake news, elas têm trazido extremos problemas para a nossa sociedade, perturbações incalculáveis para a nossa sociedade. São difamações, são calúnias que são trazidas através dessas notícias falsas. E o que isso tem provocado? As consequências de uma calúnia. Joana de Anjos diz que a calúnia é como uma pluma que segue na frente do caluniador. E quem consegue conter a pluma sobre o embalo dos ventos? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós proferimos, com aquilo que sai de nossa boca, para não estarmos alimentando ainda mais essa chama de discórdia, de perturbação no meio da sociedade. André Luiz, ele nos chama a atenção e ele segue aqui no texto. Deixa eu clicar aqui para... Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. Olha só a recomendação. Se você, porventura, escutar alguma coisa, se você está dentro de uma conversação, procure ser assim, alguém que modera, alguém que vai ter
uma ideia diferente. Não ser você aquele que vai colocar ainda mais chama. Alguém chega falando de que houve um crime, aí já começar a tecer condenações contra o criminoso. Não, é orar pelos dois, orar pelo criminoso, olhar pela vítima, orar pelos familiares, e não ficar colocando ainda mais lenha na fogueira, né? E muitas vezes é como eles abster-se do sensacionalismo. Olha, tu soube do que aconteceu, às vezes já coloca num tom que a coisa se torna muito mais grave do que verdadeiramente é. Atentemos para isso, para a responsabilidade que nós temos. A caridade emudece o verbo e lhes varia. Ou seja, diante de algo que você sabe, você não tem a certeza, não tem a segurança, seja caridoso, não propague, não divulgue. Procure fazer do seu silêncio uma barreira para a divulgação e a propagação de uma inverdade, de algo que seja perturbador, de algo que seja tóxico dentro da nossa sociedade. Quando falo de guardar atitudes ponderadas à fase de acontecimentos, é procurar fazer com que o bem ele consiga resistir ao assédio do mal. Porque esse é um problema que nós temos na sociedade, é justamente aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Tem 3 questões do Livro dos Espíritos que eu vou chamar a atenção para a nossa palestra de hoje, que está no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A questão 459, que é muito conhecida: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, atentemos para isso. Na hora que nós estamos dentro de uma situação dessa, dentro de uma conversa dessa, nós não estamos sozinhos, nós estamos sob influência de espíritos. Então, ao invés de cedermos à influência das sombras e fazermos sensacionalismo em torno de uma desgraça, nós façamos do nosso pensamento o abrigo das influências dos bons espíritos. Estejamos com o nosso pensamento em oração. Estejamos criando barreira para esses pensamentos pestilenciais que as sombras tentam incutir em nós, que tentam envenenar a nossa mente. Procuremos atentar para isso aqui. É uma responsabilidade muito grande que nós temos de buscar a sintonia com os bons espíritos, já que eles nos influenciam. Se nós não nos deixarmos influenciar pelos espíritos do bem, nós seremos influenciados pelos espíritos infelizes. Então façamos sempre um cuidado, uma atenção no momento de um diálogo desse, de um debate desse. Lembrando, tem um provérbio chinês que eu li uma vez num livro de André Luiz, que acho que foi Aulus recomendou para ele, mas depois eu vi que isso na verdade é um provérbio chinês e que Aulus aproveitou para dar orientação a André. Ele diz: cuidado no que pensas, pois está na raiz do que fazes. Temos que ter cuidado no que nós pensamos. Então, na hora de chegar a qualquer balbúrdia dessa, qualquer novidade dessa, pare e pensa. Pare e pensa, para que você não seja o propagador, não seja você quem vai estar fazendo algo que vai contaminar, vai prejudicar, vai constranger, perturbar alguém. Então, preste atenção na resposta a essa pergunta. A outra pergunta que está contida aqui, no mesmo capítulo, né, só que é a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e atos, que é a questão 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Veja só, Kardec pergunta: como é que nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. É pensar em Deus, é colocar em Deus a nossa confiança, e nós vamos repelir a influência dos espíritos inferiores. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vejam que as duas questões do Livro dos Espíritos são muito claras quanto à nossa responsabilidade.
quanto ao nosso dever de afastar da nossa mente os maus pensamentos, as más notícias desagradáveis, não sermos propagadores dessas más notícias. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo janelas no nosso psiquismo, na nossa mente, para a influência das sombras, para que os espíritos infelizes eles se aproximem e comecem cada vez mais nos induzir a esse tipo de conduta, a esse tipo de comportamento, que nós sabemos que não é agradável aos olhos de Deus. Porque isso não é o bem. O que nós temos que fazer é o bem. E o bem de forma incondicional, sem nenhum interesse pessoal, mas fazer o bem. E você falar, propagar notícia, propagar informações desagradáveis, principalmente quando você não tem sequer a certeza da veracidade, da utilidade e da bondade daquela notícia, emudeça, cale isso dentro de você, silencie isso dentro de você. É muito difícil conter esses impulsos, é muito difícil, nós compreendemos isso, principalmente nesse momento que nós temos tanta tecnologia ao nosso dispor, mas sejamos vigilantes com isso. Antes de transmitir alguma coisa, antes de divulgar alguma coisa, dê um tempo, pare e reflita. Verifique se aquilo realmente procede, se aquilo faz sentido. Porque nós não podemos deixar que a influência do mal nos conduza, nos determine a nossa maneira de agir. Jesus nos alertou quanto à ocorrência desses escândalos. Ele diz que é necessário que venha o escândalo, mas ai de quem provoque o escândalo. E o escândalo não está só no ato em si, o escândalo também está naqueles que propagam esse ato, naqueles que divulgam esse ato, naqueles que não têm o discernimento de que devemos procurar repelir o mal. E você repele o mal quando você não o alimenta, quando você não o propaga. É uma maneira de você combater o mal. E tem uma outra questão do Livro dos Espíritos, que também eu gostaria de colocar aqui, é a questão 932, que está no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. A questão 932, Allan Kardec perguntou: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Eu acho que boa parte dos nossos ouvintes já ouviram essa resposta. Por fraqueza destes, ou seja, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Eu não consigo enxergar mais clareza, mais limpidez do que eles colocaram nessa resposta. Nós somos hoje na Terra cerca de 8 bilhões de pessoas aproximadamente. Não é possível que a grande maioria dessa humanidade seja pervertida, seja do mal. O grande problema é o acanhamento, é a timidez das pessoas na hora de fazer o bem. Como ele diz, o mal é audacioso. Veja que o indivíduo, na hora que ele quer fazer o mal, na hora que ele quer soltar uma calúnia, na hora que ele quer falar mal de alguém, ele fala abertamente. Mas quando é uma pessoa do bem, ela fica intimidada, ela fica com medo de falar algo, de elogiar, de ajudar alguém, com medo do que a sociedade pode dizer, com medo da sociedade lhe achar bobo, dos preconceitos que regem na sociedade, das crenças limitantes que de alguma forma anestesiam a capacidade da pessoa de fazer o bem. Então temos que vencer isso, temos que sair dessa letargia, dessa fraqueza moral, temos que fazer o bem que está ao nosso alcance. E o que é interessante é que os espíritos não estão dizendo aqui que para o bem preponderar, que cada um vai ter que construir orfanatos, construir abrigos, sair alimentando a população toda da cidade. Não é isso que eles querem. Eles querem simplesmente que nós não sejamos fracos na hora de praticar o bem. Aquele bem que esteja ao nosso alcance. Aquela manifestação simples de bem, que é silenciar, por exemplo, uma notícia falsa, que é silenciar uma calúnia, você fazer como Sócrates, eu não quero saber. Isso já é uma coragem diante daquele impulso de que aquele discípulo veio, aquela euforia de trazer um escândalo, de divulgar um escândalo.
É ter audácia de fazer o bem, como o indivíduo maldoso, ele tem a audácia de fazer o mal. É não ter a timidez diante da oportunidade de socorrer, de levar uma palavra de acalanto, de levar um gesto de carinho, de apreço para alguém, de fazer com que a pessoa se sinta naquele momento reanimada no seu íntimo por um ato seu, por uma atitude sua, simples que seja. Simples que seja. Mas precisamos ir praticando e vencendo dentro de nós essas barreiras da timidez, do acanhamento, que são desculpas que nós encontramos e que fortalecem as atitudes dos maus, que fazem com que eles ainda se sobrepujam os bons. Por que a imprensa não divulga, por exemplo, quantas caravanas estão levando alimentos, sopa para as famílias carentes? Por que não divulgam quantas pessoas não estão fazendo máscaras individualmente e procurando ajudar a distribuir com pessoas pobres? Procuram divulgar aquilo que as pessoas querem saber, a quantidade de mortos por dia, a quantidade de infectados por dia. Vejam que o número de pessoas curadas geralmente não são notificados. Não é dada notícia de quantas pessoas foram curadas com a mesma ênfase com que se dá a notícia das pessoas que estão contaminadas e mortas. Sequer fazem uma conta para perceber qual é o verdadeiro impacto da pandemia no meio da sociedade. Temos que ter cuidado com isso. Temos que vencer dentro de nós essa situação que nos aprisiona ainda ao nosso primitivismo, ao nosso estado de inferioridade. Lembro de uma passagem que Jesus foi recriminado mentalmente pelos judeus num jantar, porque ele e os discípulos não haviam lavado as mãos. E ele disse uma coisa que cabe bem com o que nós estamos discutindo aqui nesta noite. Ele disse que o mal não está no que entra na boca do homem, mas no que sai por parte do seu coração, onde está toda a sua iniquidade. Vejam a afirmação que Jesus faz. Que nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é o que pode realmente fazer o mal. Não aquilo que nós ingerimos, não aquilo que nós engolimos, mas sim aquilo que nós falamos. A maneira como nós colocamos as nossas falas, as nossas palavras, podem causar extremamente perturbações naqueles que nos ouvem, naqueles que nos escutam. Então temos que ter responsabilidade com isso. Vamos seguir em frente aqui com o texto de André. Ele diz aqui ainda: a palavra cruel aumenta a força do crime. Resguarda-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Vejam que é a recomendação dele. Que diante de tudo que ocorrer, temos que ter o cuidado, porque a palavra cruel aumenta a força do crime. Ao invés de estarmos condenando, ao invés de estarmos criticando a pessoa por algo de errado que nós achamos que ela fez, por algum crime que nós julgamos que ela tenha cometido, vamos nos resguardar na prece. Vamos buscar, através da oração, melhorar a nossa ambiência espiritual, a nossa casa mental, e não condenar ninguém, porque não nos cabe a condenação dos atos alheios. O julgamento é natural, faz parte de um processo ético da nossa relação social, mas nós não podemos condenar ninguém. Julgar o ato de alguém é você avaliar se aquele ato foi bom ou foi ruim. Agora o julgamento pertence a Deus. A condenação, pertence à consciência da pessoa e às leis de Deus, perante as leis de Deus. Não nos cabe. Tivemos agora um episódio trágico, extremamente perturbador, daquela menina que foi violentada e engravidou. Eu fiquei impressionado com os debates dentro das redes sociais, espíritas se digladiando, uns defendendo a atitude da criança, outros condenando porque achavam que ela não poderia cometer o aborto, condenando o médico que fez. Eu fico pensando, onde é que estamos? Onde é que nos situamos diante de uma situação dessa? O que eu paro e reflito, como Jesus agiria diante de uma situação dessa? Jesus iria condenar a família porque fez o aborto?
Jesus iria condenar os médicos porque fez o aborto. Jesus iria condenar... Ele não condenou ninguém. Diante da mulher adúltera, que perante os dispositivos legais da época era um crime o adultério, deveria ser apedrejada conforme preceitos mosaicos. Quando colocaram aquela mulher diante de Jesus, o que foi que ele disse? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cada um pode ter sua opinião pessoal com relação ao fato, mas não tem o direito de condenar as escolhas, as decisões que foram tomadas. Principalmente querer interferir nisso da forma como religiosos ideológicos estavam fazendo. Porque foram para frente do hospital tentando impedir o cometimento do aborto, mas não foram para a porta da delegacia para cobrar da polícia mais celeridade na prisão do criminoso. Como Jesus agiria num momento como esse? Reflitamos sempre, para não estarmos agindo de forma equivocada. Enquanto espíritas, nós somos responsáveis pela propagação do Evangelho de Jesus, não pelas nossas idiosincrasias, pelos nossos pensamentos conturbados e distorcidos. Então vejam que ele coloca uma coisa que é bem importante, que diante de tudo isso temos que aceitar a justiça de Deus. Se Deus é justo e as coisas estão acontecendo, acontecem porque precisamos passar por elas. Precisamos passar por essas catástrofes, por essas situações, como um processo de aprendizado. O que nós temos que fazer é aproveitar a lição, é tirar a lição de tudo que nós achamos que seja ruim, que esteja acontecendo conosco. Porque é isso que significa a confiança na providência divina, nos desígnios superiores, nos desígnios de Deus. Porque aquilo que está dentro da sua capacidade de alterar, de afetar, de modificar, você é capaz de fazer, mas tem coisas que você não vai conseguir mudar. Então você tem que se resignar. A resignação é o consentimento da razão. Então precisamos usar da resignação diante desse momento. E ao invés de estarmos escandalizando, nos desesperando, blasfemando, reclamando dos fatos, controle as emoções desordenadas. Eleve o pensamento confiante em Deus. Naquele que Jesus disse que alimentava os pássaros do céu e cuidava das ervas do campo. Se ele faz isso com as aves do céu, se ele faz isso com as ervas do campo, quem dirá conosco? Então, se nós confiamos em Deus, nós temos que aceitar os seus desígnios e principalmente refletir, não colocando nele, muitas vezes, as consequências das nossas próprias escolhas equivocadas, porque muitas vezes nos encontramos em desgraça e achamos que isso foi o desígnio de Deus, foi Ele que nos colocou nessa situação, quando na verdade fomos nós, os próprios arquitetos da nossa desgraça, fomos nós, os próprios artistas da nossa desgraça, pelas escolhas equivocadas, pelas atitudes equivocadas que nós realizamos. Vamos seguir em frente aqui para a próxima tela. Deus não erra, ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que ele cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Paulo, em 1ª Epístola a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Vejam que André Luiz, ele deixa afirmações que são extremamente ricas aqui no final, né? Deus não erra. Tem pessoas que dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. É equivocado esse ditado. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é quem tortamos a nossa maneira de ler e compreender aquilo que foi escrito por Deus. Mesmo dentro de um sacrifício, dentro de um acidente inesperado, que nos firam, que nos, de alguma forma, abalem as nossas esperanças, jamais podemos desistir da construção do bem. Jamais podemos desistir de fazer o bem, porque todo mal ele deve ser combatido com o bem. O amor cobre a multidão de pecados, já nos afirmava João. Todos nós somos individualidades numa jornada evolutiva. Todos nós somos filhos de Deus, seres lucigênitos, temos a nossa gênese na luz divina. E temos que compreender
que cada um de nós tem um patrimônio pessoal, onde estão sendo registrados, através das nossas escolhas, das nossas atitudes, os nossos ativos, os nossos passivos, os nossos bens, os nossos direitos e as nossas obrigações. Falando numa linguagem contábil nesse momento, para que entendam que, no final, o lucro ou o prejuízo será consequência da maneira como nós gerimos esses elementos do nosso patrimônio pessoal. E Deus nos dá, na sua misericórdia infinita, a oportunidade de gerirmos esse nosso patrimônio, de a cada dia estarmos escriturando, através dos nossos atos, das nossas escolhas, que elementos serão esses que irão compor o nosso patrimônio? Será que nós estaremos aumentando as nossas obrigações, os nossos compromissos, comprometimentos, ou nós estaremos elevando os valores dos nossos bens, dos nossos direitos? Como nós estamos nos conduzindo diante da economia espiritual? Como nós estamos nos conduzindo na nossa relação com o outro, na nossa relação com Deus, na nossa relação conosco mesmo? São essas as reflexões que precisamos fazer diante de uma situação como essa. Como André recomenda, perante os fatos momentosos, acalme-se para acalmar o outro. Seja, como lá no livro Os Mensageiros, tem uma frase, acho que é de Telésforo, se eu não estou enganado, que ele usa uma expressão que eu acho muito rica, que ele diz assim: sejais as cartas vivas do Evangelho. Olha o chamamento dele. Sejamos cartas vivas do Evangelho, que as pessoas possam ler em nós aquilo que elas não conseguiram ler dentro das Escrituras, que elas possam ver nos nossos gestos, nas nossas ações, a presença augusta de Jesus iluminando o nosso pensamento e derramando energias renovadoras através de nós. Estamos chegando ao final da nossa apresentação, porque, até por recomendação recente de uma reunião nossa, vamos fazer as apresentações um pouco mais curtas, para não tomar tanto tempo do período da atenção dos irmãos, mas que possam levar nessas gotas de aprendizagem, nessas gotas de reflexão, uma riqueza para dentro de si. Não adianta falarmos de forma alongada, mas que com poucas palavras possamos estimulá-los a meditar e a refletir. Portanto, vou encerrar por aqui a nossa apresentação, rogando a todos que meditem no que nós falamos nesta noite. Os espíritos influenciam na nossa vida, mas nós devemos repelir a influência dos maus espíritos, confiando em Deus e fazendo aquilo que Ele espera de cada um de nós, praticando o bem, manifestando o bem em todos os instantes que estejam ao nosso alcance. E compreendendo que a nossa fraqueza deve ser superada. Nós precisamos buscar em Jesus a inspiração. Ele que diante dos seus algozes manteve-se impávido, manteve-se firme, não fraquejou diante daqueles que o acusavam, não fraquejou diante daqueles que escarneciam durante o julgamento, mas manteve-se confiante em Deus, nos dando testemunho de que nós devemos enfrentar todas as nossas perturbações, todos os nossos conflitos, todos esses transtornos que ocorrem no meio da sociedade, devemos enfrentar com confiança em Deus, nos conduzindo ao Gólgota das nossas existências, compreendendo que nós também carregamos as nossas cruzes e que um dia seremos imolados. Confiemos em Jesus, busquemos nele a iluminação necessária para, uma vez crucificados pelas nossas provas, pelas nossas expiações, possamos nos elevar aos céus, falando como Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que desde já possamos estar com os nossos corações e os nossos pensamentos entregues a Deus.
Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Que o nosso Pai Criador, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, derrame bênçãos sobre os seus lares. Que Jesus, o divino amigo, permaneça vivo e presente, nos contagiando com o seu amor, fazendo vibrar as fibras mais íntimas dos nossos corações, tangindo as cordas do amor dentro de nós, trazendo uma balada doce e suave para o nosso encantamento, para o alívio das nossas dores, das nossas aflições. Que nesse momento possamos sentir a presença amiga e afetuosa dos nossos amigos e mentores espirituais. E que todo esse carinho, toda essa proteção possa nos conduzir firmes e fortes na nossa jornada evolutiva. Que a paz de Deus seja com todos.